Bem, boa noite a todas e a todos. O programa NASC, Projeto Eventos, agradece a participação de todos neste dia de celebração do Dia do Profissional Contábil. O programa NASC, Núcleo de Ações Sociais e Contábeis, através do projeto Eventos e Capacitação e o curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, com atividades no campus Montes Claros e no campus Salinas, tenho o privilégio de receber, neste momento, a comunidade contábil e comunidade em geral para celebrar os profissionais que atuam em contabilidade, sejam analistas, assistentes, técnicos, auditores, consultores, peritos e os bacharéis contábeis. É importante celebrar e refletir nesse dia dedicado a reconhecer o papel fundamental que esses profissionais desempenham nas organizações públicas e privadas, especialmente quanto à transparência das informações para prestar contas e tomar decisões. É uma ótima oportunidade para valorizarmos o trabalho desses profissionais contábeis, tão importantes para as atividades econômicas e sociais do país. Bem, temos a honra de convidar para integrar essa sala virtual os seguintes profissionais contábeis que representam a gestão da Unimontes. A pró-reitora de Planejamento, Gestão e Finanças da Unimontes, contadora e professora doutora Cláudia Luciana Tolentino Santos. Boa noite a todos. Boa noite, doutora. A chefe de departamento, contadora e professora mestre Eliana Soares Barbosa Santos. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. A coordenadora do curso, contadora e professora doutora Mônica Nascimento e Feitosa. Boa noite a todos e a todas. Uma noite feliz em comemoração ao Dia do Profissional da Contabilidade. Registramos neste momento a presença das seguintes autoridades: o pró-reitor Marcelo Brito, Edenilson Durães, que representa a presidente do CRC-MG, Sueli Maria Marques de Oliveira. Senhoras e senhores, convidamos o contador, professor e doutor Carlos Renato Teófilo para, neste momento, apresentar nosso expositor, o contador e professor doutor Eliseu Martins, da Universidade de São Paulo, a USP, que irá abordar o tema Inteligência Artificial, risco adicional ao profissional contábil? Boa noite a todos. Com muito orgulho, muita alegria, né, que recebemos aí o professor Eliseu Martins. Eu falei em apresentar o professor. Eu acho que o professor, a princípio, não precisa ser apresentado, né? O nome dele já diz quem o professor é. De qualquer forma, me deram a missão, uma difícil missão, um desafio de falar sobre o professor em 10 minutos, né? Eu imaginei que... Oi? 2 minutos só, corta isso aí. 2 minutos? Não, então tá bom. Aí só vai piorar minha situação, professor. Eu tive a maior dificuldade de me programar aqui para 10 minutos, né? Mas antes, professor, de tudo, eu quero fazer assim, um agradecimento ao senhor, né? Um agradecimento especial pelo fato, primeiro, de o senhor ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, né? Eu sei o quanto que é difícil a gente ter a sua presença
nós já tínhamos sido brindados aí com a sua presença física, o senhor nos brindou com a sua presença em um momento anterior, né? O senhor veio aqui na nossa cidade, veio na nossa universidade. E assim, agradecer muito pelo fato de o senhor ter aceitado o convite da professora Verônica para estar aqui com a gente hoje, um dia especial, né? Em que a gente está comemorando aí o Dia do Profissional de Contabilidade. E agradecer ao senhor por o senhor ser quem é na contabilidade. Olha, quando eu falo, o pessoal me conhece e sabe que eu não sou de puxa-saquismo, sabe, professor? Eles sabem que eu não sou. Então, quando eu elogio, eu passo confiança, né? Porque o pessoal sabe que eu estou falando a verdade e não estou enaltecendo aquilo que eu não devo enaltecer. Eu penso, sinceramente, e eu falei isso com o senhor em off, e vou falar aqui também, né? Que eu penso que nós não teríamos um profissional de contabilidade mais indicado para estar aqui com a gente hoje no Dia do Profissional Contábil, né? Eu, assim, de todos que eu conheci, tive a oportunidade, fui afortunado, né, de fazer meu mestrado, meu doutorado na USP, de atuar na FIPCAF. Eu desconheço alguém, sabe, professor, que reúne todas as habilidades, todas as capacidades, conhecimentos que o senhor detém. Porque eu acho difícil, eu conheço pessoas, às vezes, que elas são mais detalhistas, pessoas que conseguem ir no detalhe das coisas, né? Mas essas pessoas, normalmente, elas não conseguem ter uma visão macro. E, normalmente, quem tem uma visão mais macro, ele se afasta dos detalhes. E o senhor consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? E transita por áreas em contabilidade, assim, totalmente diversas, né? Então, ao tempo que o senhor tem um manual de custos, que é o mais utilizado nas diversas universidades, é o mais citado, aí o senhor é lá um dos autores, né, do livro de contabilidade introdutória, que a gente sabe que o livro de contabilidade introdutória ele revolucionou o ensino de contabilidade no Brasil. Nós fizemos uma transição de uma contabilidade da escola europeia, que tinha toda uma roupagem teórica, mas que deixava a desejar no aspecto prático, né? E graças ao trabalho de professores da USP, dos quais o senhor fez parte, esse livro revolucionou a educação contábil. Então, assim, isso trouxe um efeito para nós aqui hoje estamos aqui na Unimontes, né? Universidade Estadual de Montes Claros, sertão norte mineiro, né? E fomos assim, sentimos todo esse efeito, né? Daquilo que tem a sua mão. Mas não é só isso, né, professor? Eu fui olhando cada item, né, do seu currículo, eu não queria fazer aquela leitura, sabe? Vamos ler o currículo Lattes do professor, mas quero passar por alguns itens aqui, né? Aí, assim, enquanto professor chegou no topo, né, de ser livre docente titular da USP e professor emérito, né? Aí eu fui lá para procurar saber, assim, o que se diz do professor emérito, né? É concedida a professores, aqui está no texto da USP lá, concedida a professores aposentados que se distinguiram com atividades didáticas de pesquisa ou que tenham contribuído de modo notável para o progresso da universidade, né? Vários cargos de direção acadêmica, diretor da FEA, tanto a São Paulo como também na FEA Ribeirão, presidente da FIPCAF, como publicações, né? Coautor e coordenador de inúmeros livros. Eu destaquei o Contabilidade Societária, né? Mas temos que nos lembrar do hoje chamado, né, que hoje é o nome mais recente dele, o Manual de Contabilidade Societária, né, que é assim, um livro que um livro de referência para todos nós, né? Livro sobre análise avançada, análise didáticas e demonstrações. Sobre artigo, professor, eu vou comentar aqui uma coisa com o senhor. Quando a gente olha para produção científica e contabilidade, né, e às vezes a gente fala do que se transformou a pesquisa em contabilidade, né? Uma pesquisa hoje mais fortemente teórico-empírica, a gente sente falta das pesquisas teóricas, né? E aí, lá nas minhas aulas, eu falava assim, olha, pesquisa teórica é para pessoas como o professor Eliseu Martins, sabe? Então, assim, é uma referência assim, totalmente sincera que eu estou fazendo para o senhor. Mais uma vez eu falo, eu não tenho vocação nenhuma para puxar saco, sabe, professor? Mas eu tenho para reconhecer, né? Porque a gente precisa de pessoas como o senhor, que quando escreve um artigo, aquele artigo chama a atenção e faz a gente parar e refletir sobre ele, porque normalmente ele traz alguma concepção teórica, ele traz
coloca a gente para pensar sobre alguma coisa, chama a nossa atenção para algo, né? O professor também atuou nas áreas privada, pública, membro de conselho de administração consultivo e fiscal de várias empresas estatais, entidades sem fins lucrativos, foi diretor da CVM, parece que em 2 momentos, né, professor? Diretor do Banco Central do Brasil, diretor do Ibracon, da EFAC, consultor e parecerista da área contábil, participação em diversos órgãos e entidades de classe, atua como consultor, palestrante, já foi representante do Brasil junto à ONU para assuntos de contabilidade e divulgação de informações. Você vê que a culpa não é minha, professor, estou até falando rápido. Para quem começou a fazer tudo isso aí. Prêmios, eu vi vários, aí eu selecionei 2 lá, que talvez não sejam nem os mais importantes, mas tem o prêmio professor Hilário Franco, né, concedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, e a medalha de mérito contábil João Lira, do Conselho Federal de Contabilidade, que é considerado o prêmio máximo, né, na contabilidade. Assim, o que eu sinto, né, professor, que no dia do profissional contábil, a gente tem um profissional contábil completo, né? Alguém que se destacou como professor, como pesquisador, como autor de livros, autor de artigos, mas também que atuou fortemente, né, na vida prática, né? Levou essa contabilidade para a vida prática. Eu poderia ficar muito mais tempo, o senhor me falou 2, eu acho que eu já levei os 6, mas eu vou sair um pouquinho das questões mais formais, vou trazer algumas curiosidades aqui, para eu encerrar a minha fala. Uma curiosidade é assim, quando alguém é muito especial, a gente fica querendo encontrar alguma identificação com ela, sabe? Aí vai que eu descubro, eu fui me lembrar que o senhor tinha falado isso numa palestra quando eu estava lá na época da feira, que o professor Eliseu Martins é mineiro, olha para você ver o orgulho para a gente, né? Mineiro, né, professor? E depois, aí, tem todo um relato, né, da trajetória do senhor. O senhor nasceu em Albertina, eu estava vendo que é da região de Poços de Caldas, né? E aqui o professor tem um texto, pessoal, que eu acho que vale a pena ler, porque foi escrito por ele e eu garimpando aqui na internet, eu encontrei. Mas eu achei um texto lindo, assim, e o que é a primeira frase, e que é o título do texto? Ele fala assim, a USP, mais do que fez ou faz parte da minha vida. Ela fez a minha vida, né? E é um relato muito bonito que o professor conta desde quando ele lá era filho de sitiante, residia no interior, né? Pensou em ir para a escola preparatória de cadetes, a intenção dele era de ir para o ITA, né? De certa forma, por algum motivo, que eu vou deixar, não vou dar spoiler, ele acabou não indo, foi para São Paulo. Achei muito interessante, professor, o fato de o senhor ter, até determinado momento, não saber exatamente que curso que o senhor desejava fazer, né? E depois aquela ideia que eu acho que a gente devia ter até hoje, de você entrar num curso básico que depois, no primeiro ano comum, depois escolhesse, né? E aí o senhor fala da sua paixão pela contabilidade, né? E na vida é isso aí, é paixão, né, professor? Acima de tudo. E aí o professor diz isso, assim, falou em termos de 56 anos como docente, né? E vou falar uma frase dele que espelha bem o texto, né? Estou completando 56 anos como docente, mas minha vida, mesmo fora da universidade, só existiu única e exclusivamente pela oportunidade que a USP me deu desde o ensino médio. Professor, eu ficaria falando muito tempo aqui, anotei muitas coisas e tudo, mas eu acho que, assim, é muito importante que o senhor saiba que, para a gente, assim, é um momento muito especial tê-lo aqui, né? E um dia, assim, muito especial, agradecer muito isso aí, e que o senhor saiba o seguinte, Montes Claros é apenas uma amostra, né, do que eu acredito que acontece em todo o país, aí, do reconhecimento do senhor como um dos expoentes, né, da contabilidade, e alguém que fez com enorme paixão, dedicação e extrema competência, né? Então, assim, agradecê-lo muito mesmo, viu? E eu não sei se aqui, eu acredito que eu acabei começando a fala, os técnicos aí me falam, você já passa a palestra do professor, né, professor? Então, bom, então eu vou passar, pessoal, vou deixar as falas para depois, viu? Porque como eu já fiz a apresentação, né, professor? Então, assim,
Agora, professor, vou passar a palavra para o senhor, né, para a sua palestra. O senhor utilize o tempo aí que o senhor considerar necessário, né? E depois nós retornaremos aí. Esperamos poder te ouvir também algumas respostas aí que aqueles que estão assistindo certamente vão querer fazer pelo senhor. Muitíssimo obrigado, viu? E muito honrados mesmo pela sua presença. Sem nenhum exagero e sem nenhum puxa-saquismo. Muito exagero, sim, professor Teófilo. O senhor realmente... Olha só. Inclusive me emocionou, né? Lembrando de coisas da vida particular aqui da gente, né? Pois é, eu sou de Minas e é interessante porque hoje eu moro aqui, vizinho dessa cidade onde eu nasci. Eu moro na cidade de São Paulo, mas é exatamente na divisa, né? Inclusive, deixa eu até mostrar aqui. Eu tirei esse pano de fundo aqui, vou tirar isso aqui. Deixa eu até sair melhor aqui. Eu moro aqui, não é brincadeira, não. Eu moro numa propriedade rural que a gente tem, onde tem esta árvorezinha aqui de 2.800 anos, onde tem dois dos meus netinhos aqui, né? Então, aquela vida bagunçada de São Paulo, né? A gente acabou deixando e abandonando já há alguns anos. Moro aqui no interior e aqui trabalho muito ainda, continuo dando aula, tanto na FED de São Paulo como na FED de Ribeirão Preto, né? E fazendo meus pareceres técnicos, me divertindo e atendendo aos pedidos que tão gentis que ainda me chegam, como esses de vocês aí, né? No caso ali, a professora Verônica, e poder voltar a ter contato. Afinal de contas, você rememorou, né? Tem quase 20 anos, eu estive presencialmente aí em Montes Claros. Foi muito gostoso, muito bom. Mas muito obrigado pelo convite, cumprimentando o professor Teófilo, porque isso aqui eu cumprimento as autoridades, os colegas presentes, caros colegas, viva o nosso dia, e alunos, caros futuros colegas, né? Vamos comemorando o nosso dia todos juntos, está correto? Bom, então vamos lá. Minha função hoje é conversar com vocês e foi me dado este tema. Eu não sou um especialista absolutamente em inteligência artificial, mas está lá. Se ele é um risco adicional ao profissional contábil. Bom, primeiro, eu não sou especialista, mas a inteligência artificial tem muita gente que ainda acha que é coisa nova, né? Gozado. A inteligência artificial tem 2, 3 décadas. Ela deu um salto. Aliás, esses dias eu até vi no jornal, a Federal de Goiás está com a primeira turma se formando no 4º ano do primeiro curso de inteligência artificial que parece que existe no Brasil, em termos de graduação. Então, vocês imaginam, já está se formando a primeira turma, o assunto ruminou, avançou, resolveram criar o curso, vocês sabem, né? Criar o curso numa universidade pública é um negócio facilzinho, né? Em 15 dias está tudo resolvido. Conseguiram montar o curso, está ele funcionando, está com a primeira turma terminando. A inteligência artificial é um negócio extremamente... ele não é novo, mas vem num crescimento muito grande e colocando muitas dúvidas na cabeça da gente, né? Será que nós vamos continuar a existir como profissionais de contabilidade com o desenvolvimento da inteligência artificial? Antes de chegar, inclusive, a esse ponto, eu queria comentar o seguinte. Profissional contábil. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a que não tem nada a ver com a extinção de contabilidade, porque a contabilidade se transformou num instrumento de controle. No caso de empresas, além de controle, mensuração de desempenho, para muitos outros tipos de instituições públicas, etc., também instrumento de controle, sem o qual não existiriam essas grandes entidades que hoje existem, quer em termos de pessoas jurídicas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, entidades públicas, etc. A contabilidade, ela se tornou imprescindível, nunca ninguém conseguiu criar nenhum mecanismo
que a substituísse, e não vejo nada, não vejo, por enquanto, ninguém conseguindo fazer qualquer alteração nela. A dúvida que pode existir é se, de repente, vai continuar existindo contabilidade, mas não sendo feita mais por profissionais de contabilidade. Eu também tenho enormes dúvidas disso daí. Mas temos que tomar o devido cuidado. Ali está colocado a inteligência artificial, o risco adicional. Por que adicional? Porque os riscos da profissão contábil, eles já existem há muitos anos e, à medida que a informatização vai crescendo, vai produzindo certos tipos de risco. Não há profissão, eu costumo dizer, mas ao formato da profissão em termos de composição quantitativa. Há muito tempo eu digo o seguinte, eu venho vendo, não sou eu, todo mundo, que as profissões, na grande maioria, antigamente, elas eram piramidais. Você tinha um monte de profissionais de contabilidade lá embaixo mexendo com papelada, né? Porque não existia computador, papel que não acabava mais e toda aquela documentação para lá e para cá. Aí, fazendo as classificações, fazendo não as análises propriamente ditas, mas preparando para que em cima um número menor de profissionais melhor preparados, agora sim, interpretasse, completasse as classificações e para depois passar para cima. E, normalmente, lá em cima, um profissional, numa empresa, por exemplo, ou numa entidade pública, eu vou falar aqui sem falar empresa porque é muito mais a minha área. E lá em cima, um profissional de contabilidade tomando conta de tudo e trabalhando muito fechadamente, muito isoladamente, sozinho, recebendo todo aquele material, recebendo todo quanto é tipo de contratos, de notas, de folhas de pagamento, de relatos da área de produção, da área disso, daquilo, mas ele trabalhando tanto quanto sentadão na cadeira, fazendo o seu trabalho e daí produzindo as suas informações. Esse mundo vai mudando. A mesma coisa acontecia com os advogados. Os grandes escritórios de advogados tinham uma quantidade de advogados lá embaixo analisando os diários oficiais da forma de papel, antigamente. Da União, dos estados, das capitais, né, das cidades grandes onde existe diário oficial. Então, eles ficavam ali acompanhando as legislações novas, os julgados novos, as decisões. E lá embaixo era, no fundo, mexer com toda aquela papelada, inclusive fisicamente, montar as pastas, etc. Lá em cima, um grupo bem menor de profissionais do direito, agora fazendo as suas análises, suas classificações, separando os assuntos, etc. Lá em cima, um único. Eu sempre lembro do escritório do Pinheiro Neto, porque quando eu o conheci, eu estava muito no início da minha vida profissional, já tenho mais de 50 anos, era ele, naquela sala, ele é que mandava em tudo, tudo, a cabeça era dele, aqui embaixo era todo mundo trabalhando. Você vai hoje no escritório do Pinheiro Neto, em São Paulo, lá na Rua Hungria, lá em Pinheiros, perdão, na Marginal do Pinheiros, são centenas de sócios. Quantos trabalhando lá embaixo fazendo aquele papel de papelada? Ninguém. As máquinas recebem todas as informações dos diários oficiais, por exemplo, e já fazem todo o seu primeiro processamento, já são treinadas, inclusive por inteligência artificial, isso já faz tempo, segregando e preparando informações. Então, lá embaixo, quantos profissionais? A pirâmide se inverteu. Era uma grande quantidade embaixo, quase ninguém lá em cima. Você vai no escritório hoje, é mais ou menos o contrário. Quase ninguém lá embaixo e lá em cima uma porção, dezenas e dezenas de sócios tomando decisões, analisando, olhando as necessidades dos clientes, escolhendo os tipos de ações que vão tomar, ou de defesa, ou sei lá, do que for. E o que acabou acontecendo, então? O volume de profissionais embaixo, extremamente grande, e com necessidade relativamente pequena de nível de conhecimento. Precisava, claro, ir formando seus conhecimentos para crescer.
Mas hoje, então, você vai na escola de engenharia, a mesma coisa. Era uma quantidade embaixo de engenheiros fazendo cálculo, né? Engenheiros calculistas. Era uma barbaridade. Hoje, os computadores fazem todos os cálculos. Os arquitetos, os CADs, né? Os programas dos arquitetos, fazem todos os desenhos. Vai lá em cima, onde tinha um dono do escritório de arquitetura, e são muitos hoje, porque lá que estão as pessoas que têm que aprender das necessidades dos que vão fazer a encomenda dos seus serviços. Eles lá precisam ter criatividade, aprender a compreender os seus clientes, as necessidades deles, o que melhor eles atende, etc. Então, as profissões vão não exatamente igual e não na mesma medida, mas de um jeito ou de outro, umas mais rapidamente e outras mais lentamente, elas vão se modificando e passando muito a esta forma a pirâmide invertida. E na nossa profissão isso vem acontecendo. Escritórios de contabilidade, que antigamente tinha um monte de gente lá embaixo, lá só um. Hoje você chega e já tem muito pouca gente aqui embaixo, um monte de máquinas trabalhando, e em cima, normalmente, vários para pensarem, para decidirem, para se atualizarem, para conhecerem a respeito de tudo aquilo que eles precisam. Isso é em função exatamente do processo todo de informatização, porque tudo aquilo que é rotina vai acabando. Tudo que é rotina, todas as áreas, não é só a contabilidade, vai acabando. Porque as máquinas vão desenvolvendo as rotinas de uma maneira muito mais rápida, muito menos sujeita a erros, muito mais barata, tá correto? E agora, em todas as profissões, o pessoal de cima que realmente pensa, que realmente tem e usa de senhor conhecimento, esse pessoal em cima, inclusive da nossa área de contabilidade, está muito em falta. Eu tenho uma experiência seguinte, eu trabalho muito com grandes empresas, então eu tenho uma ideia melhor, mas eu também convivo aqui numa cidade de 40 mil habitantes, com vários donos de escritórios aqui de contabilidade, e vejo também um pouco deles. É mais ou menos a mesma coisa. Isso vem acontecendo já há muito tempo e vai continuar, e a inteligência artificial vai acelerando este processo de cada vez necessidade de menos gente embaixo, e vai tomando conta também de serviços intermediários. Agora, ela vai chegar lá em cima, eu tenho muitas dúvidas, mas nós temos que estar preparados, e muito mais preparados do que, no fundo, a nossa profissão, na sua maior parte, ainda está aqui no Brasil, diferentemente do que a gente vê, às vezes, em outros países. Para isso, a gente precisa lembrar de uma coisa. Primeiro, por que existe a contabilidade? A contabilidade não nasceu simplesmente por ser alguém que chegou lá e sentou e resolveu criá-la por bel prazer, por achar bonito partidas dobradas, fazer balanço, coração de resultados. Não. Ela nasceu na mão de empresários que tinham absolutas necessidades de informação para controlar o seu patrimônio e medir seu desempenho. Originalmente, os desempenhos eram medidos exclusivamente em função do caixa. Está tendo lucro, está tendo caixa. Mas, com o decorrer do tempo, os empresários vão aprender. Não é bem assim. Às vezes está faltando caixa, mas porque fez grandes investimentos. O lucro produziu caixa, mas foi de investimento, está faltando caixa agora. Ou então está recebendo no mês de abril um monte de dinheiro, mas fruto de vendas de abril, de março, de janeiro, de outubro do ano passado, ou talvez até recebendo dinheiro por conta de mercadorias, por exemplo, ou de serviços que ele ainda vai prestar, está recebendo adiantamentos. Então, os fluxos de caixa por exemplo, de cada mês, de cada trimestre, ou de cada ano, eles têm a ver, sim, totalmente com formação de lucro, mas eles não representam necessariamente a sua evolução ou desempenho da entidade. Por isso que, inclusive, os mercadores, os criadores da contabilidade há mais ou menos 1000 anos, atrás, aos 500 anos antes do Luca Pacioli, que às vezes alguns ainda acham que foi o criador da contabilidade, eles desenvolveram o regime de competência, criaram a figura de ativo e passivo, porque eles, no caso dos comerciantes, acham que o lucro, na verdade, é a partir de um processo. O lucro não é de um momento, não é de uma decisão, é de um processo. Como se instalou, que tipo de produto, cada compra faz parte do processo de lucro, a maneira de tratar as mercadorias, no caso do comerciante, de tratar os clientes, de treinar os funcionários.
de embelezar a loja, né? Ou o seu site, né? Hoje. Tudo isso é um processo. Mas eles acabaram escolhendo, arbitrando que, inclusive para simplificar a vida, tinham que determinar um momento para reconhecer o lucro. E acabaram definindo, por exemplo, na área comercial comum, reconhecer o lucro no ato da venda da mercadoria. Quando recebe, no começo já era tudo à vista, recebia dinheiro, era fácil. Depois a coisa complica um pouco, mas se eu vendo a prazo, desde que eu tenha uma forte garantia de que vou receber, ou pelo menos que vou receber a grande parte, reconhecer a venda neste momento. Não quando comprou mercadoria, não quando ela se valorizou no mercado, não quando recebe o dinheiro, porque o processo mais difícil do comerciante, do seu desempenho, do que exige dele desempenho, é o processo que normalmente culmina, e o ponto mais difícil é o do processo de conseguir achar o comprador, entregar a mercadoria e receber o dinheiro, ou o direito a receber dinheiro. Então, arbitraram de reconhecer o lucro aí. Por quê? Porque eles queriam um modelo que medisse desempenho. E o ponto vital forte que foi escolhido, faz muito sentido isso, no caso da empresa comercial, foi reconhecer no ato da venda. Por que eles fizeram isso? Porque eles precisavam da contabilidade para seu próprio benefício. Não foi imposto de renda, não foi conceito de contabilidade, não foi IASB, nada disso existia. A contabilidade nasceu da mão dos próprios comerciantes, que ao mesmo tempo eram os proprietários, os gestores, os contadores e também os usuários, né, dessas informações contábeis, também os seus próprios auditores. Eles eram tudo ao mesmo tempo. Os criadores da contabilidade foram empresários, foram, na linguagem de hoje, foram empreendedores para seu próprio uso. Eles foram os primeiros reis da contabilidade. Com o decorrer do tempo, foram aparecendo outros reis, né? Os bancos começaram a achar que era importante ter as demonstrações contábeis dos seus clientes, vão lá na lei, na França, e coloca lá, e tem todo mundo que fazer contabilidade, vírgula, para a proteção ao credor. Você sabia disso? A primeira vez que uma lei fala em obrigação de contabilidade, ela é para a proteção ao credor. 1673, na lei do L'Ordonnance, na França. E aí, eles, na lei, começam a dizer quais são os critérios contábeis no interesse deles, credores. No caso, quando isso começa com a França, vai para a Itália, vai para os latinos, depois vai para os alemães também adotam a mesma filosofia, mas eles passam, inclusive, a exigir muito mais, até a criminalizar se alguém causasse prejuízo por conta de um balanço onde tivesse qualquer superavaliação de ativo ou subavaliação de passivo, antecipação de receita, postergação de despesa. E eles foram também fortalecendo um conjunto de regras contábeis voltadas para o rei credor. E no caso da Alemanha, muito mais conservadorismo ainda, porque você tinha medo que, se ele fizer um balanço e ele, por causar um prejuízo ao credor, além de perder seus bens para liquidar as dívidas, ele correu o risco de ir à cadeia. Na Alemanha, eles têm esse mau costume de que criminoso realmente vai para a cadeia, né? Esse é um problema sério. Os ingleses, eles também eram saxônicos, né? Adoravam a contabilidade como instrumento de gestão. Até que na Revolução Industrial surge muita necessidade de capital. Na Europa continental, na França, na Alemanha, na Itália, etc. Os bancos são os grandes financiadores das empresas, mas na Inglaterra e Estados Unidos não. Os grandes financiamentos para montar as grandes indústrias são obtidos por meio de lançamento de ações no mercado. Crescem violentamente as companhias abertas que vão ao mercado vender as ações e precisam de um negócio chamado contabilidade para se apresentar perante o mercado e depois para prestar contas. Os ingleses americanos, cujo rei continuava sendo o gestor, passaram a trocar, o rei agora é o investidor. No século passado, aí aparece um outro interessado, o fisco, né? E, no caso dos latinos, principalmente, a lei de proteção ao credor foi um pouco esquecida e os fiscos latinos, França, Itália, principalmente, foram tomando conta da contabilidade. Não é à toa que, no meados do século passado, começa a discutir
Né? Pô, só ter contabilidade, ter algum tipo de convergência, porque no mundo, os latinos... e nós, como trouxemos a contabilidade de lá da Itália, né, professor Teófilo? Ela veio carregada disso, de servir para o fisco. A nossa geração anterior de contador foi toda preparada para atender o fisco. O rei é o fisco. Os germânicos, o rei continua sendo o credor. Os ingleses, o investidor. E o que foi acontecendo depois? Nasceu a necessidade de, nós precisamos homogeneizar essas regras contábeis, porque uma empresa brasileira, ela tem uma filial na Itália, ela faz a contabilidade de um jeito, tem a filial na Argentina, faz de outro, tem a filial nos Estados Unidos é de outro, tem a filial na China é de outro. Fica extremamente difícil, né? Ou quase impossível. Então, foi com isso que foi nascendo e desenvolvendo a figura da contabilidade internacional, implantada no Brasil entre 2008 e 2010 para as empresas médias e grandes compulsoriamente. Né? As empresas menores existem regras mais simplificadas ditadas pelo Conselho Federal, que, aliás, né, editou aí, há 2 anos atrás algumas normas para microentidades e pequenas empresas que passaram a entrar em vigência no ano passado. O que eu estou com isso querendo dizer? Gente, a contabilidade é uma ciência que só existe por conta da utilidade dela. Se nós, profissionais, cuidarmos cada vez mais da utilidade dela, nós estaremos cuidando dela e de nós mesmos. Os riscos da profissão existem, sempre existiram, ultimamente vem crescendo e vão aumentar. Mas, se nós conseguirmos fazer com que a contabilidade seja genuinamente útil, não há dúvida nenhuma de que ela será mantida. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil passou por uma fase muito perigosa, e ainda persiste em muitas situações, vocês vão encontrar, às vezes, empresas pequenas, às vezes até alguns escritórios de contabilidade, às vezes alguns profissionais, até empregados de algumas empresas, que ainda continuam naquela de que a contabilidade é só para fins do fisco. Ora, contabilidade para fins do fisco é uma coisa super importante, tem que ter. Muitos de nós, muitos de vocês, alunos, vão ser profissionais especializados na área tributária, tem que ter. Mas só lembrar do seguinte, o fisco é uma entidade que está interessada na distribuição do lucro que a empresa gera. Ele quer o tributo. Tributo sobre o lucro, também vai o tributo sobre vendas, vem agora o imposto de valor adicional. Tudo é riqueza criada por uma entidade onde uma parte precisa ir sustentar o Estado, nos seus 3 níveis. Quando a gente fala em proteção ao credor, nós estamos interessados em outro tipo de pessoa super importante. Ele empresta dinheiro para a instituição, ou ele vende a prazo para a instituição, também é um credor. Mas ele, quando principalmente no caso das instituições financeiras e dos mercados financeiros, eles estão interessados também na distribuição da riqueza, na parte que vai dos juros para eles, depois a amortização da dívida. Os investidores, tanto investidores sociedade anônima, investidores minoritários, não controladores, ou nas nossas pequenas limitadas, os empresários, que são seus próprios, são eles mesmos os investidores, eles estão lá, têm também o seu interesse na distribuição da riqueza gerada, que para eles fica na forma do lucro, que é a distribuição residual. Mas eles, gestores, são reis muito mais porque eles precisam da informação para gerir as empresas. O que nós precisamos é, na vida profissional, no ensino, e na nossa cabeça como estudante, prestar muito mais atenção do que, às vezes, a gente vem prestando para quem cria a riqueza. E nós estamos dando muita pelota para quem recebe distribuição da riqueza, o fisco, o credor, o minoritário lá no mercado, etc. Ora, a contabilidade nasceu por causa do empresário que precisava de informações. Ele é o primeiro e o grande e o maior usuário da contabilidade. Então, o que acontece? Se nós mantivermos uma parte da nossa linha de atuação voltada exclusivamente para atender o fisco,
essa profissão vai sendo abandonada, porque cada vez mais o fisco vai impondo as suas regras automáticas, vai fazendo toda a sua intensificação tecnológica, né? As notas fiscais já vão ser tudo. Moral da história, a contabilidade fiscal daqui a pouco não precisa nem ter escritório. O fisco já faz e entrega para o próprio empresário. Não estou brincando tanto assim, não. Estou exagerando um pouquinho, mas não está muito longe de uma possível verdade. O que realmente garante a validez... e outra coisa, daí o empresário começa a olhar tanto o escritório de contabilidade quanto aquele profissional que pensa desse jeito, como sendo o seguinte, eles são, na verdade, empregados do governo, cujos honorários e cujos salários eu tenho que pagar. E, óbvio, cria uma certa aversão junto a muitos empresários sobre um assunto chamado contabilidade. Ele quer nem saber, tem medo. Quando eu olho para ele, é DARF para pagar, é guia de INSS para recolher, não sei o quê, etc. Imposto de renda. É um problema sério. Se a gente volta às origens, tanto faz ser um profissional, empregado da empresa, um controller, ou numa empresa já maior, ou um escritório de contabilidade que atende pequenas, ou atende mesmo médias empresas, se ele começa cada vez mais a cuidar de ajudar os proprietários, os administradores, os gestores a fazerem a desincumbência daquilo que lhes é devido, que é gerir e criar riqueza, criar emprego. Tá certo? Na medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai transformando cada vez mais a contabilidade no item mais essencial. Gente, se você tem um escritório de contabilidade, ou pretende ter, ou trabalha num escritório, você não vai te fazer só lá os balancetinhos mensais que os empresários nem tem, jogam no... Olha, não existe uma coisa pior para mim do que ouvir alguém dizer eu faço a contabilidade e mando lá para o empresário, ele põe tudo na gaveta. A culpa é sua. Porque o empresário não nasceu contador. Ele normalmente foi um grande técnico, foi numa certa área qualquer aí, ou de indústria, ou de tecnologia, ou um prestador de serviço. Ele passa a empreender. A formação, a decisão dele não é em função da capacidade que ele tem de gestão financeira, de gestão de empresas e principalmente de entendimento da contabilidade. Não é. Se ele não está entendendo o que você está produzindo para ele, de duas, ou você está produzindo porcaria, ou você está produzindo coisa boa, mas está deixando de exercer uma função fantástica sua, que é obrigatória, que é de vender o seu serviço. O profissional de contabilidade que reclama de que alguém não está dando o devido uso é porque ele não está conseguindo cumprir o seu papel. Cabe a ele lá ensinar, por exemplo, o gestor, por que ele precisa ter um bom sistema de custos, se é uma indústria ou é uma empresa que presta serviço para muitos clientes, os tipos de controle que ele tem que ter para conhecer realmente os custos de cada produto ou serviço, para ajudar no processo de precificação, de analisar a rentabilidade, decidir se continua fabricando aquilo, produzindo aquilo ou não. A coisa é incrível, você sabe que é impressionante, mais de 50% das empresas criadas, elas desaparecem. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem analisar capital de giro. Não sabem aquelas simples coisas de que entender que compra a mercadoria, leva um prazo para vender, depois leva um prazo para receber, mas tem que pagar o fornecedor provavelmente antes. Você tem que saber dimensionar capital de giro. Ora, é dificilmente cabe a você. Administrar fluxo de caixa é vital. Para qualquer empresa, pequena, grande, enorme, é vital. Ora, os gestores estão preparados para montar? Eles têm na cabeça. Você tem que ajudar a montar o fluxo de caixa, ensinar a fazer, acompanhar, fazer as previsões, acompanhar muito bem as realizações dos fluxos de caixa, a entender as diferenças do que está acontecendo, discutir com os gestores, etc. Tal. Eu estou falando aqui de diversos tipos de pontos de equilíbrio contábil, econômico, financeiro. O coitado não sabe fazer isso. Vai lá, ensina, aprende a analisar, fica na figura dos custos fixos variáveis e ensinar ponto de equilíbrio. Isso é fundamental para ele. Fazer orçamento. Analisar taxas de retorno.
Você parar para ele, taxa de retorno de ativo é uma coisa, custo de passivo é outra. E eu tenho que ter essas duas coisas na minha mão e saber direitinho. Quanto eu tenho diversas linhas de produção e eu preciso conhecer as taxas de retorno por várias linhas de produção. São conceitos básicos gerenciais que são, normalmente, só os contadores têm essa capacidade. Quando bem formados, vocês são num universitário de muitíssima qualidade, só os professores de contabilidade são capazes de fazer isso. Só que, normalmente, os nossos potenciais usuários, gestores, não estão preparados para isso, não sabem, cabe a nós. Isso nos obriga ao seguinte, nós temos que aprender muito do processo de gestão também. Nós temos que aprender do processo decisório. Porque só a gente entendendo das melhores técnicas de gestão e de como se processam as decisões por parte daqueles que estão lá à frente da empresa, é que a gente vai poder detectar para aquele caso quais são as informações mais relevantes que ele precisa, que ele ainda não tem. E que precisa ter em tempo hábil. É fundamental que se preste esta atenção enorme. Mas também não é só para os gestores. Também, no caso de empresas maiores, que têm diversos... É muito comum, a empresa começa lá com 2, 3 sócios, depois de um certo número de anos tem 20 sócios, 20, 30 sócios, porque passou a herança, proporção de filhos, e aí a coisa complica. É gozar, eu aqui no interior, eu fiz isso uma vez, depois ficaram me chamando para fazer isso para alguns amigos, querem ir lá explicar para os sócios por que o lucro era uma coisa e o caixa era outra. E explicar para ele que lucro é caixa, só que é uma diferença temporal. Conciliar lucro com caixa é uma coisa tão banal para nós, contadores, desde que a gente treine a fazer isso, né? Desde que os nossos professores ensinemos os nossos alunos, e os alunos tenhamos, né? Tá certo? O desempenho de estudar e aprender. E, gente, isso... É uma das coisas mais difíceis que o empresário tem, é de entender por que o contador apresenta um lucro, no caixa tem muito mais ou no caixa tem muito menos. Que maluquice é essa? Você conciliar lucro e caixa é fantástico. Quando você tem muitos credores, veja bem, eu já vi gente, principalmente de médias e grandes empresas, ensinando para analista de crédito de banco como analisar o balanço dele, porque ele conhece melhor da empresa que o analista às vezes não conhece. Mas ele, sabendo do processo que existe para um bom analista de balanço, ele sabe preparar as informações para esses analistas. Então, ele está ajudando o credor a entender melhor da empresa dele para tomar as decisões dele de crédito. E naquele caso das familiares, naquele monte de acionistas que são acionistas só porque são filhos de acionistas, para entender o que são aqueles balanços, aquele resultado, aqueles fluxos de caixa que ele tem ali na mão. Então, nós temos que os nossos usuários, nossos reis, são esses daí. Claro, alguns tipos de entidades têm os reis específicos, né? Por exemplo, instituições financeiras têm um rei específico também, que é o Banco Central, que quer um monte de informações, porque ele é obrigado a zelar pela qualidade da saúde financeira dos bancos. Ele tem que analisar, acompanhar para intervir antes que o banco quebre, por exemplo. A SUSEP tem a mesma coisa com as seguradoras. A ANEEL, como Agência Nacional de Energia Elétrica, é obrigada a zelar pela saúde financeira das empresas que geram, né, transmitem e distribuem energia elétrica. Então, há outros também reizinhos. A contabilidade está cheia de reis, por quê? Porque a contabilidade está cheia de usuários. E nós temos que aprender. A contabilidade só existe. Só tem utilidade. E ela só tem capacidade de preservar. E o profissional só tem condições de preservar se ele for cada vez mais desenvolvendo essa capacidade de ensinar e de suprir informações os nossos reis. A começar, como eu disse, repito de novo, os reis gestores, que são os que criam a riqueza. Modelos contábeis, por exemplo, né? A empresa está lá seguindo um certo modelo, já que falou em custos, viu? Como é que é? Modelo de custeio por absorção.
é uma coisa. O modelo de custeio variável para fins gerenciais, às vezes, é fantástico. Não pode ser usado para fins do físico, para fins do balanço que vai ser lá para aprovar pelos sócios ou para a Assembleia dos Acionistas, para o auditor, a Receita, etc. Não pode. Não, mas para efeitos gerenciais, o modelo de custeio variável de margem de contribuição, por unidade produtiva, por limitação, fator limitante de capacidade produtiva, são todos fatores fundamentais. A empresa, por exemplo, é uma entidade, é uma incorporadora imobiliária. Aí ela vai lá, daí o contador aprendeu que tem que fazer pelas normas contábeis brasileiras vigentes hoje a apuração do lucro das unidades que ela vende. Produz apartamentos, está vendendo, produz lá condomínios, tá certo? Ou casas populares, e está vendendo. Aquelas casas que ele está produzindo, aqueles apartamentos que ele está construindo para vender, ele não pode apurar lucro porque não vendeu ainda. O custo de construção vai se acumulando no estoque como um tipo de produto em elaboração. Mas aqueles que ele vende, as normas contábeis, para a maioria dos casos, exigem que o balanço formal apure o lucro para as unidades vendidas durante o processo da construção. Já vai apropriando uma receita a receber, provavelmente, muito lá na frente, né? Ou quando termina, o negócio dos bancos que pagam, que os clientes financiam o banco paga você, ou você mesmo financia os clientes, mas você tem uma medição de desempenho na atividade imobiliária que é por período, unidade de tempo. No ano de 2024, quais são as obras que foram sendo executadas, quanto que se gastou nelas e quanto das receitas dos contratos feitos dos preços de venda para aqueles que compraram deve ser apropriado ao período e medido o lucro. Ora, para efeito gerencial, é muito importante se ter o conhecimento do lucro nas chaves também. Ou seja, para efeito gerencial, preciso montar um outro sisteminha contábil, que não precisa ser diário razão, planilha Excel ou sistemas mais sofisticados, ERP, etc., e que eu quero acompanhar o custo de construção de um edifício, mesmo que leve 2, 3 anos, ir apurando os lucros por tipo de apartamento, por edifício, por várias obras que eu estou fazendo ao mesmo tempo, e me interessa reconhecer o lucro só na entrega. É como se eu estivesse contabilizando o custo de produção e depois a entrega. Ora, muitas empresas de atividade imobiliária mantêm os dois sistemas. Um para efeito formal, que é o tal do POC, né? Percentage of Completion, que vai apurando o resultado durante o processo de construção em determinados tipos de atividades imobiliárias, não é em todas. A Casa Minha Vida, por exemplo, tem um projeto, tem uma coisa diferente. Mas também tem um outro sistema, por quê? Porque os contadores estão lá, sabem que a empresa precisa, os gestores precisam daquelas informações e montam um sistema adicional. Se você começa a produzir são muitos os tipos, né, de atividades que têm modelos contábeis diferentes. Né? A geração de energia elétrica, que uma empresa que gera energia elétrica e vende sob tarifa, etc., tem um tipo de modelo de negócio. A geração de energia elétrica que vende no mercado livre tem outra. Você sabe que são diferentes critérios de contabilização, sabiam disso? Uma transmissora de energia elétrica, ela não tem imobilizado. Mas como que era construída? Não, pelo seguinte, tudo que ela gasta vira recebível. Porque o Estado, a lei garante que a transmissora vai receber pelo serviço não prestado, mas por deixar o serviço de transmissão disponível para ser utilizado. Se ele vai ser ou não vai, não é normalmente a transmissora que define. Tem lá a ONS que define se vai trazer energia elétrica aqui para São Paulo, aí de Minas Gerais, aí de Furnas, ou se vai trazer lá de Itaipu, ou vai trazer de Porto Primavera, a divisa com o Mato Grosso, etc. Então, tem muita transmissora que está com as suas linhas de transmissão. A linha transmissora, ela não corre risco de crédito. Se a empresa para a qual ela vender não pagar, o governo paga. Vocês sabiam disso? Vocês olham o balanço de uma transmissora de energia elétrica, ela tem um ativo deste tamanho chamado ativo contratual, ou ativo de contrato, que até um pouco tempo atrás chamava-se ativo financeiro. Por quê? Aqui ela construiu, ela tem um fluxo de caixa garantido pelo Estado para receber lá na frente. Aquilo funciona, no fundo, como tivesse feito uma aplicação num CDB bancário que vai pagando parcelas ao longo do tempo. O balanço dessa empresa é diferente.
O sistema, as contas de ativos são diferentes, as formas de apropriação de receitas e despesas são diferentes, mas, às vezes, os modelos, eles são aproximados, são muito bons, mas, às vezes, os gestores querem ter mais de um modelo. Se nós, contadores, não entendermos das necessidades destes usuários... tem uma coisa. Teve uma vez discutia-se na atividade imobiliária, o jeito de contabilizar aqui, eu me lembro lá no CPC, né, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, veio a carta dos analistas da Inglaterra dizendo o seguinte: olha, se vocês usarem o modelo das chaves, a gente quer que vocês coloquem nas notas explicativas os balanços resultados pelo modelo do POC, porque nós gostamos, para efeito nosso, muito mais do que o outro. Veja bem, é gente de fora do Brasil procurando interferir no processo de decisão sobre o modelo contábil no Brasil. E assim vai, modelos contábeis são... para cada modelo de negócio existe um modelo contábil. E, às vezes, os modelos contábeis também mudam, né? Como é que é? A gente contabilizava aluguel como despesa e agora vai lá e você tem que criar uma figura de um direito de uso, reconhecer um passivo em função do prazo de... E se você for uma empresa média ou grande, né, você vai ter que reconhecer um ativo, que é o direito de uso daquele imóvel, por exemplo, reconhecer o passivo, o direito de uso vira depreciação, o passivo gera despesa financeira, daí gera na demonstração do resultado, cadê a despesa de aluguel? Não tem. Muitas empresas hoje, você pega na balança da Renner, né, qualquer empresa aí, Marisa, ou Magazine Luiza, ou pega mesmo lá da... Que mal lembrar da dona Americanas, né? Que coisa horrível. Mas vamos lá. Cadê a despesa de aluguel? Você não acha? Pega o balanço da RD, Drogazil, ela faz o balanço, depois ela diz o seguinte: para efeito gerencial, não sei tratar aluguel desse jeito, me interessa. Eu uso para efeito gerencial, e ela, na nota explicativa, ela mostra qual é o balanço e qual é o resultado que ela usa para se gerenciar. Interessante. Ela faz isso porque ela quis fazer. E por quê? Porque muitos analistas gostam muito desse outro modelo contábil que ela mostra em nota explicativa e não nas demonstrações primárias propriamente ditas. Veja como a gente tem que dominar a contabilidade. Primeiramente, tem que se manter eternamente atualizado, porque essas normas são essa do direito de aluguel tem 4, 5 anos de vigência. Foi emitida agora em abril uma nova norma contábil sobre a demonstração do resultado de fluxo de caixa para entrar em vigência em 2027. Está na hora de... Né? Quem foi mais esperto já até discutiu uma opinião lá para o IASB para decidir, está correto? A maioria não fez isso, né? Agora tem que aprender a norma e aprender... Elas vão mudando, elas vão se alterando. Tudo vai... Né? A maioria das vezes altera para melhor, às vezes também altera para pior, tá? Isso também tem caso, né? Um dia inventaram ativos biológicos para plantas portadoras, daí implantou-se, o Brasil começou a usar, o mundo começou a reclamar, voltou-se atrás. Não foi uma boa, voltou-se ao modelo anterior. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos que, profissionais de contabilidade, se quisermos enfrentar e fazer da inteligência artificial um instrumento para nos ajudar e não para nos tomar a posição, nós temos que conhecer contabilidade, modelos de gestão. Temos que ter um bom domínio de todos os conceitos de economia. Claro, se estuda economia, só que muitas escolas estudam apenas um semestre ou 2 semestres de economia no curso de contábil, só que isso é suficiente? Você conheceu muito bem microeconomia, formação de preço, macroeconomia. Você entende? Quando alguém fala em PIB, você entender como é que eu calculo o PIB de uma empresa, né? O valor adicional de uma empresa, você sabia disso, né? Então, os conceitos básicos da economia, porque você está no segmento econômico, se você entende o mínimo de economia, você começa a ter mais condições de prever o que pode estar influenciando o futuro deste segmento daqui a algum certo tempo. Ou em função de problema de câmbio, de matéria-prima, de mudanças, às vezes, até simplesmente de costumes e de preferências dos consumidores, etc, etc, etc. Você precisa conhecer gestão, que eu já falei. Tem que ter Você precisa conhecer muito de tecnologia da informação. Não é ser um tecnólogo, você tem que entender da linguagem dele. Se ele falar o que é o blockchain, se ele falar... Tudo que você... Não é para você substituir o especialista em tecnologia na empresa que você trabalha. Não é para você... Não, é para você
aprender a explorar o que você pode obter de útil a partir disso daí. Mesmo porque você, cada vez mais, aqueles profissionais de contabilidade que eu falei sentadinhos na cadeira vão desaparecendo. Nas médias e grandes empresas, gente, essa história de que os contratos têm que ser contabilizados pela essência é um tal negócio de, antes de fazer o contrato, vou discutir com a contabilidade. Chama a contabilidade para saber o que pode acontecer se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, etc, etc. E os contadores, né, que antigamente, como é que calculava a depreciação, de que jeito? Pega a tabelinha de imposto de renda. Não, se agora é uma empresa que tem um volume de imobiliário muito grande, depreciação muito relevante, tem que sair atrás de quem? Dos processos de avaliação de vida útil. Não é ele que vai saber, vão ser os engenheiros da produção, ou vai consultar terceiros. Etc. Instrumentos financeiros, cada agora aparecem lá uns instrumentos diferentes, os tipos de opção, etc. Se você não for capaz de entender daquilo, como é que você vai aprender a contabilizar? Então, você precisa conhecer de gestão, de tecnologia da informação, para você empreender bem o que é uma inteligência artificial, para perceber que ela tem enormes limitações. Ela tem enormes limitações. E provavelmente vai continuar tendo limitações, acho que para o resto da vida, a não sei que alguém consiga algum milagrezinho, né? Você precisa entender de marketing, como eu falei, para saber vender seus produtos. É cada vez mais o profissional de contabilidade repetindo. Não pode mais ficar sentadinho na sua cadeira, ele tem que interagir com todo mundo na empresa, inclusive com os lá de cima. Se ele não fizer parte dele, se ele não for um diretor de contabilidade, já estiver lá em cima, ele vai ter que... O que implica que, além de todo o conhecimento técnico, contábil e destas áreas do conhecimento que nos rodeia, direito, economia, administração, tecnologia da informação, a gente precisa cada vez mais aprender o negócio que sempre foi verdade, mas às vezes a gente não dava muito pelota, chamado inteligência emocional. É você, primeiro, entender-se a si mesmo e aprender a se controlar. Não adianta você ser o melhor contador do escritório e você é aquele cara que berra, que briga, que xinga, que não sei o quê, que não sabe se comportar. Logo, logo, vão achar um tão bom quanto... Até, às vezes, um pouco nem tão bom quanto você, mas que dê para se lidar e fazer um trabalho construtivo em conjunto muito melhor. Além de você aprender a se comportar, você tem que aprender os tipos diferentes de comportamento humano, porque você vai conversar com pessoas, todas têm seus perfis e você não pode ser tratado igualmente todo mundo. Alguém trata dois irmãos exatamente igual ao outro, um pai trata dois filhos exatamente igual. Isso a gente sabe desde o berço. Vai na escola, vai na igreja, vai no clube, vai nas rodas sociais, mesmo que totalmente online, é a mesma coisa. A gente precisa aprender sobre o comportamento humano, nosso e o dos outros, para a gente aprender a se comunicar, se relacionar, aprender a vender ideias, aprender a comprar ideias, a conviver, a produzir em conjunto. Cada vez mais os trabalhos vão exigindo trabalho em grupo. Você tem que aprender inteligência emocional para conviver com seus pares, com os seus subordinados e com os seus superiores e com os externos. Gente, vocês já repararam como tanta gente em altos postos chega lá muito mais, às vezes, pelo que ele é capaz de se relacionar bem, administrar pessoas, gerir pessoas, tirar de cada pessoa o que cada um pode dar e não tirar de cada um o que você acha que ele tem a obrigação de dar. O que eu estou aqui procurando insistir? A inteligência artificial é um risco adicional? Não, agora não, já vem sendo. Desde que criaram-se os primeiros mecanismos de tecnologia, e vão continuar. E a inteligência artificial vem reforçando isso. Porque cada vez mais partes dos trabalhos de todas as profissões vão sendo feitas por essas máquinas, aspas, né, inteligentes.
Quer dizer, na verdade, alguém colocou sua própria inteligência ou parte dela lá dentro e ela está usando, replicando a inteligência de quem colocou lá. Mas tem um mínimo de aspas inteligência, não própria. Não tem nada de próprio, é tudo que ela aprendeu. Mesmo quando você ensina ela a aprender por conta própria, é você que ensina a aprender por conta própria. Né? E conforme o jeito que você ensinar, ela aprende de um jeito e aprende de outro, erra mais, erra menos, etc. No fundo, a inteligência artificial é desenvolvida pelo ser humano. E cada vez mais os trabalhos de rotina vão ser desenvolvidos, mas vai ficando. Então, o campo da contabilidade, como tantas outras profissões, pode realmente, é provável que ficará mais restrito, mas em compensação, aqueles que chegarem nesse nível que a gente está comentando, que eu acho que é o que cada um de vocês quer. Sabe, eu quero saber o seguinte, quero chegar numa empresa, quero ser empregado, entrar às 8 da manhã, sair às 17 horas, não quero levar problema para casa, quero tirar férias, jamais receber, não quero sentadinho no meu, né? Não quero assumir, ter que aprender coisa nova. Bom, é um direito seu, você quer ser isso, só que você corre o risco de não ter chance de arrumar, de manter um emprego se você já tem desse jeito por muito tempo. Né? Então, partindo do pressuposto, nós estamos numa universidade, vocês são uma elite deste país e que tem algo um pouco mais ambicioso pretendendo na vida. Por isso, essa necessidade. O futuro está nas nossas mãos. Nosso futuro está nas nossas mãos. Não está na mão da inteligência artificial. Corremos risco, claro. Muitos de nós poderemos perder oportunidades por conta de todo esse crescimento da tecnologia da informação. Sim, isso é um tanto quanto inexorável. Só que daí o que nós temos que fazer? Desenvolver todo esse cabedal de conhecimento. E não fique só na contabilidade. Dá para sobreviver só com contabilidade? Dá, mas limitadamente. Quer ir um pouco mais para frente? Tanto faz. Mesmo numa pequena empresa, você faz a mesma coisa. No escritório, você tem que ir além. Você tem que começar a dominar esses outros conceitos e esses outros conhecimentos todos. E aprender a se autocontrolar, a se relacionar com os seus pares, com os seus superiores, com os seus subordinados. E, cada vez mais, né? Agora essa coisa bem mais recente, é entender também de todos os riscos ambientais que a empresa corre, que, aliás, é gozado, né? Muita gente me pergunta, o pessoal da contabilidade está tão envolvido com o meio ambiente, mas não somos nós, é o mundo, você sabe por quê? Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, a imagem do contador como sendo aquele assegurador da informação, produtor e assegurador da qualidade da informação, olha esse ponto. A credibilidade do profissional é tão grande que o mundo está deixando esse conjunto de informações relativas a meio ambiente para ser não feito. Não é o contador que vai fazer as informações, ele é o grande juntador, né? Montador, remontador das informações e distribuidor e assegurador das informações, as auditorias, inclusive, em cima disso. É um campo de trabalho que vai crescendo e vai crescer enormemente e que é gozado. Ele está sendo trazido para a profissão pelo que quando eu falei que os países têm diferentes ideias do que é um contador. Vocês conhecem o professor Gerlando. Você conhece, né, Teófilo? Acho que vocês devem conhecer o professor Gerlando. O professor Gerlando, que é do Nordeste, veio aqui, fez mestrado, doutorado na USP, foi professor da USP, de repente apareceu uma oportunidade, foi para os Estados Unidos e acabou, não volta mais. Virou professor lá. Perguntem para eles, ele comentando o seguinte, olha, eu quando mudei para lá, que eu fui ser professor, eu fui morar num bairro da cidade, etc. Daí conheci os vizinhos, daí chega um vizinho e me pergunta, e você, o que você faz? Eu sou professor de contabilidade aqui da universidade. Você é professor de contabilidade? Ele até... Aí chega o segundo, você... Ele demorou para se dar conta da imagem, do estereótipo, que se fala muito em psicologia, né? Da profissão, da imagem que a sociedade tem da profissão.
Acontece que os profissionais saxônicos sempre foram de cuidar demais dos gestores, desse tipo de informação, desse tipo de coisa que nós estamos falando. Eles não se deixaram dominar por ser exclusivamente para atender interesse de fisco. Eles foram em função daqueles que produzem riqueza e daqueles que financiam a produção da riqueza, ou com capital próprio, ou com os credores terceiros. Tanto que, nos Estados Unidos, imagem, a profissão que tem a melhor imagem, isso era universal, no mundo inteiro, médico. Segundo, Estados Unidos, advogado. Terceiro, engenheiro. Quarto, contador. Na Inglaterra tem uma inversão. Primeiro é médico, segundo é engenheiro, terceiro advogado, o quarto é contador. Por isso que, inclusive, nós aqui estamos aproveitando e indo nessa de também irmos abraçando todas essas responsabilidades no que diz respeito às informações sobre meio ambiente, os riscos sobre meio ambiente em cima da empresa, porque caiu na mão, não aqui no Brasil, lá fora, por causa da imagem e do que eles têm como forma de atuação. Então, vejam, gente, nós temos risco? Sim, lógico. Todas as profissões têm risco. Os médicos correm risco? Sim, correm risco, claro. Dr. Watson, né? Aquele programa nos Estados Unidos, já tem pelo menos uns 15 anos, provando que um monte de diagnósticos acaba sendo feito com menos erros pelo Dr. Watson, pela inteligência artificial, que é uma inteligência artificial relativamente antiga, do que pelos profissionais. Isso quer dizer que vai acabar a profissão de medicina? Não, aqueles meio lá de baixo que só ficam ali embaixo, sinto muito, e esses correm o risco de ir tendo o seu trabalho substituído. Mas o que nós queremos não é isso, e nós vamos conseguir não ficar nisso. Então, gente, hoje, dia do profissional da contabilidade, muitos de nós aqui profissionais da contabilidade, outros futuros profissionais da contabilidade, talvez alguns outros assistindo, nós ainda teremos muitos dias do profissional de contabilidade para comemorar. Vocês vão ter muitos anos, até o fim da vida, eu não tenho dúvida, desde que estejamos acordados para como devemos exercer a profissão. Como nós, professores, devemos influenciar e formar os nossos alunos. Como os alunos têm que entender o que eles precisam assimilar, aprender, inclusive a se comportar para estarem na frente dessa profissão e garantirem cada vez mais a sua utilidade. Aliás, é um negócio até interessante. Eu estou dando um curso de análise avançada, de análise crítica, de balanço lá para o pessoal da USP, e esse ano eu estou dando... o cursinho lá do 60 mais, né? E eu recebi uma pergunta dizendo o seguinte: me diga uma coisa, a inteligência artificial vai substituir a análise de balanço? Hoje eu olhei o ChatGPT, uma coisa muito gozada. Sabe qual que é a frase final dele? Dizendo o seguinte: mas lá no fim ainda não há visão de que a inteligência artificial possa substituir a mente humana daquele que analisa e leva em conta muito mais coisas do que aquele conjunto de dados que a inteligência usa. A resposta dada pela inteligência artificial. Procurem lá no ChatGPT. Eu hoje, no caso, eu perguntei sobre análise de balanço. Até ela sabe disso daí. Gente, desculpe se eu tomei tempo demais. Era um tipo de comemoração da nossa profissão, mas um tipo de alerta para nós mesmos que queremos manter a profissão e, na verdade, queremos elevá-la. No Brasil, principalmente, ainda temos uma senhora diferença com relação ao que o profissional, de fato, consegue fazer para a sociedade. Quando eu falo para empresas, falo para o setor público, falo para as ONGs, para a sociedade como um todo. Nós temos instrumentos maravilhosos e nós temos condições de ajudar a sociedade. Ajudando a sociedade, nós estamos nos ajudando também, à medida que nós estejamos no caminho de conseguir cada vez mais relevância na própria sociedade com o papel que a gente desempenha.
Muitíssimo obrigado pela santíssima paciência de todos vocês. Obrigado. Nós quem agradecemos, doutor Eliseu, pela incrível exposição e a palavra de esperança à nossa profissão. Bem, a todos os espectadores em tempo, queremos realizar uma errata e passaremos agora a palavra a alguns ilustres participantes. Gostaria de convidar à sala a pró-reitora de Planejamento, Gestão e Finanças da Unimontes, contadora e professora doutora Cláudia Luciana Tolentino Santos. Boa noite, professor Eliseu. Boa noite a todos. Eu quero aqui nessa oportunidade enaltecer... Posso ver a sua imagem, professora Cláudia? Não está aparecendo, professor? Não, para mim não está. Eu estou com a câmera ligada. Será que a minha internet está ruim? Tudo bem, desculpa. Perdão. Me vê agora, professor? Não. Agora sim. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco, né? Eu quero agradecer muito pelo senhor estar conosco nesse dia comemorativo, né? Que é o Dia do Profissional Contábil. Você que é uma referência para a contabilidade brasileira. Para nós aqui é uma honra tê-los conosco. Eu quero trazer algumas palavras do nosso magnífico reitor, professor Dr. Wagner de Paulo Santiago. Ele também é contador. Hoje a gente tem uma situação bem singular, né? O nosso reitor é um contador, a pró-reitora de planejamento que vos fala também contadora, nossa chefe de departamento, nossa diretora de centro é uma contadora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nossa coordenadora, então somos aí... Que domínio, hein? A gente tem composto aí essa gestão que tem primado muito, professor, por levar a nossa universidade para um lugar de destaque que ela merece aqui na nossa região, né? O ensino é que promove aí o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. O Dia do Profissional Contábil é uma ocasião para a gente reconhecer e homenagear esse trabalho árduo, né? Que nossos profissionais contábeis trazemos para a sociedade. É uma oportunidade para destacar a importância da contabilidade na gestão, né, eficaz dos recursos financeiros, como o senhor bem falou aí, observando a particularidade de cada instituição. Nosso curso, ano passado, ele completou 50 anos de existência na Unimontes, né? Nós tivemos nosso cinquentenário, e durante esses 50 anos trazendo esses excelentes profissionais para o mercado de trabalho. Então, como eu disse, eu sou egressa do curso de contabilidade da Unimontes. Eu tive o privilégio de ter aula com mestres que hoje tenho o prazer de trabalhar. Nossos agradecimentos, nosso abraço, né? E dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco. Convidá-lo, inclusive, a gente vai ter o nosso congresso aí no mês de setembro, se o senhor puder nos honrar com a presença também. E também parabenizar aqui aos nossos estudantes, aos profissionais contábeis que aqui estão presentes, né? As autoridades aí presentes também, representante do professor Edenilson, representando a nossa presidente do conselho. E falar para os nossos acadêmicos também, para os profissionais, para olhar com entusiasmo o futuro da nossa profissão, né? Porque o que às vezes muitos entendem como sendo como uma oportunidade, né? Desenvolver melhores padrões de excelência, de integridade, de inovação para levar o nosso conhecimento contábil aí às empresas, aos gestores e a toda a comunidade, a toda a sociedade. Então, eu queria só desejar parabéns a todos os profissionais contábeis e, em nome da gestão e do professor Wagner, trazer nosso agradecimento por esse momento memorável de comemoração aí pelo Dia do Profissional Contábil, agradecendo ao senhor, doutor Eliseu, por estar aqui conosco. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, professora colega Cláudia.
É uma honra tê-lo aqui, é uma honra poder conversar com o senhor. O senhor, para a gente, é uma referência, né? Então, poder ter esse contato com o senhor, estar aqui ouvindo o senhor neste dia, especificamente, é uma honra muito grande. Obrigado, muito agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bem, queremos convidar a chefe de departamento, contadora e professora, mestre Eliana Soares Barbosa Santos. Boa noite a todos e todas. Caríssimo professor, mais uma vez ouvi-lo. É um momento, assim, para nós de deleite. Ficamos, assim, muito felizes em recebê-lo junto à nossa comunidade acadêmica. Velhinho aqui, vai com calma, por favor. E nós, da última, né, o momento que nós tivemos com você aqui presente, tivemos a honra, eu não me esqueço, a gente sentado lá comendo aquela carne de sol e o deleite que foi a nossa conversa naquele dia. Assim, sempre é muito bom ouvi-lo. Já fiz a minha inscrição lá para o 20º Congresso, porque sei que você vai estar lá. Você até falou que do Gerlando, né, que está ministrando aula lá no exterior, e vai estar também. Então, só feras. Então, pessoal, não deixem de fazer inscrição lá no 20º Congresso, porque vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. E vou estar lá tietando você de novo, viu, professor? Então, assim, muito obrigada pela sua presença aqui. Para nossos alunos, a gente sempre fala, vocês vão ter a oportunidade de ouvir um dos papas da nossa contabilidade, aqueles autores que vocês pegam os livros, estão ali, meus alunos estão aqui ouvindo e tendo essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre a nossa contabilidade. Ficaríamos aqui horas, né, conversando junto com você, né? Mas o nosso tempo é pequeno, mas quem sabe, né, Cláudia, ele dá esse prazer de estar aqui no nosso Congresso Internacional, o convite já foi feito e nós vamos endossar isso, né? Fazer uma mesa redonda, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Agradecer também aos nossos acadêmicos que estiveram presentes aqui, escutando o professor. Hoje, dia 25, é uma data do profissional contábil. Nós somos tão especiais que a gente tem o dia 25 de abril e 22 de setembro, né, professor? Então, é uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigada por vocês terem participado. Foi, assim, excepcional a presença, né? E aí é isso que a gente sempre procura trazer para vocês, profissionais que vão engrandecer a nossa classe. Então, muitíssimo obrigado aos colegas de profissão que estiveram aqui conosco, nossos ex-professores, os professores atuais que estão lá atuando, muitíssimo obrigada a todos. Professor, vai ser, assim, a Cláudia falou aí o convite, eu espero que você até o final da noite já nos dê esse aceite, porque tê-lo presencialmente aqui vai ser maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Obrigado pelo convite. Gostaríamos de convidar também a coordenadora do curso, contadora e professora doutora Mônica Nascimento e Feitosa. Boa noite novamente a todos, né? Agora oficialmente, professor. E eu estou muito feliz, muito emocionada, porque todos sabem o quanto eu valorizo, admiro e incentivo os profissionais da contabilidade que passam por mim nessas 2 décadas que eu estou professora. Então, são especialistas importantes que desempenham esse papel das organizações privadas, né, com fim lucrativo, com as organizações sem finalidade lucrativa, com as instituições públicas também, e o patrimônio dos indivíduos. Então, as informações que a contabilidade faz, a transparência, o bom funcionamento das atividades das instituições, passa por esse profissional que é tão caro, tão importante para a sociedade. Enquanto contadora, enquanto coordenadora do curso, enquanto coordenadora do programa de extensão NASC, que é o Núcleo de Ações Sociais e Contábeis, eu quero agradecer à equipe do projeto Eventos e Capacitação, que é composta, professor Eliseu, por acadêmicos voluntários, então são eles que estão conduzindo este evento, e as professoras Sandra Reis, Verônica Alquimim, a Gilvânia Sena, que fizeram acontecer esse momento com os acadêmicos, e o nosso caríssimo professor, doutor Carlos Renato Télvolo, né? O nosso doutor Carlos Renato,
que fizeram esse momento acontecer para te ouvir. E isso enaltece a nossa ciência, sabe? Enaltece o nosso papel crucial aí. E quero também, né, falar que ao lado da pró-reitora Cláudia, ao lado da chefe de departamento e também conselheira do Conselho Regional de Contabilidade, a professora Eliana, quero dizer da universidade, como a universidade ela é importante na formação e preparação desses profissionais da contabilidade. Especialmente, professor Eliseu, nós percebemos, e eu percebo isso com muita clareza no curso de Ciências Contábeis da Unimontes, que há muito tempo a gente vem focando em conceitos do método CHA, que é os pilares de ter competências de conhecimentos, habilidades e atitudes, e ter o conhecimento e entender a sociedade enquanto ser, enquanto pessoa, né? A contribuição da minha ciência contábil e a contribuição como cidadão, como pessoa. E aí essa veio bem a calhar quando você fala da inteligência artificial e da inteligência emocional. Então, eu quero dizer ao senhor que nós temos aqui a oportunidade no nosso curso de realizar pesquisas e solidificar a nossa ciência e também de ter a oportunidade de experienciar formas de transformar o conhecimento contábil em ações em prol da sociedade na extensão universitária. E essas habilidades, esses conhecimentos e essas atitudes estão até, né, nas novas diretrizes curriculares que foram aprovadas aí para os cursos de graduação em Ciências Contábeis, né? Na resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Ensino Superior, a resolução 01, que é agora do dia 27 de março de 2024. Então, bem recente também, né? As diretrizes importarem-se também com essas competências de conhecimentos, habilidades e atitudes em ser, né? E ter o conhecimento. E essa felicidade, professor, eu quero e esse agradecimento a você e a todos que são referência para a nossa ciência. Em seu nome, eu quero agradecer os pesquisadores, os professores, os extensionistas da contabilidade na Universidade de São Paulo, na USP e em todo o país. Agradecer muito e colocar sempre, né, que é importante a universidade nesse papel. É inegável como nós somos importantes nesse momento. Então, acadêmicos, sintam-se felizes, né, com o futuro da contabilidade e com esse presente que nós temos que preocupar em ser e ter. Muitíssimo obrigada, professor. Eu que agradeço. Neste momento, abriremos espaço para perguntas do público e, para tanto, convidamos para integrar esse momento os seguintes profissionais contábeis: o professor doutor Carlos Renato Teófilo e a professora Verônica Alquimim Rocha, professor doutor Eliseu Martins. Professor, eu queria fazer um agradecimento também especial, né, ao senhor por ter aceitado o convite. A gente está fazendo, né, só para colocar aqui, a gente está fazendo aula com o professor toda quarta-feira, e aulas de análise de balanço, e assim, são aulas interessantíssimas, né, que o professor coloca de forma muito pontual, né, como que é feita essas análises de balanço, e eu solicitei a ele, né, esse convite, e ele, assim, bravamente, né, aceitou o convite, e a gente está muito feliz aqui, nós da Unimontes, da comunidade, né, da Unimontes, estamos muito felizes por ter, né, o senhor aqui com essas palavras, com essa exposição dessa palestra. Então, eu queria te agradecer, e vou ler aqui um pouquinho. Gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão pela participação ao professor Dr. Eliseu Martins, por essa exposição, pela contribuição, reflexões e opiniões valiosas que enriqueceram significativamente a experiência de todos os presentes. O seu compromisso com a excelência acadêmica e o seu papel como líder em nossa ciência são verdadeiramente inspiradores. Agradecemos por dedicar seu tempo e compartilhar seu conhecimento conosco. Sua presença e palavras certamente deixaram marcas positivas em nós, comunidade acadêmica e comunidade contábil e demais presentes. Esperamos poder contar com a sua colaboração futura
e continuarmos fortalecendo os laços entre a universidade e a comunidade. Muito obrigada, professor. Nossa, vocês estão me emocionando, viu, velhinho? Aqui tá ficando... Obrigado, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Caro professor, agora o senhor é que vai me dizer, o senhor que vai estabelecer o tempo aí, né? Porque, assim, quando o senhor concluiu a palestra e falou do tempo, olha, eu tenho certeza, a gente ficaria aqui a noite toda ouvindo o senhor, né? Mas sabemos também que tem a questão aí do cansaço natural, né? De quem faz a palestra. Então, sabendo o senhor isso, o que o senhor nos indica aí em termos de tempo? Eu agradeço muito a sua observação. Se pudermos fazer assim umas 2 ou 3 perguntas, eu vou realmente agradecer muito. Não, tá? então, a gente compreende, viu, professor? E, assim, tenha certeza que a sua palestra, assim, ó, pelos comentários que foram feitos aí no YouTube, porque realmente, sabe, professor, talvez o senhor não tenha dimensão, né? Porque o senhor está num determinado ambiente, está na instituição que é referência no país e sempre foi em curso de contabilidade, mas para nós, assim, é realmente um momento assim, extremamente especial, né? Então, assim, a gente fala de certos professores, de certos autores durante todo o curso, né? Porque, inclusive, não só fala como as obras são adotadas. Então, no momento, né, em que a gente tem essa oportunidade de apresentá-lo, vamos assim dizer, né, para os alunos, para os profissionais. Então, se depender da gente, a gente não vai ter limite. Mas aí eu vou prometer fazer assim, e eu acho que, né, a gente entende aí que realmente já se estendeu, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ninguém vai ficar frustrado porque eu não vou fazer pergunta, viu, pessoal? Mas, assim, vamos lá. Depois a gente pode combinar de mandar alguma questão para o professor, né? Aí, eu vou fazer uma primeira, professor, questão, que foi o primeiro a digitar. Então, pela ordem lógica aqui, o Pedro Moreira, eu não consegui dele, eu escrevi lá no chat, mas ele não respondeu, então eu vou colocar assim, Pedro Moreira, ele pergunta assim, como os contadores podem lidar com os riscos adicionais apresentados pela inteligência artificial na interpretação ética e na precisão dos resultados financeiros? Bom, eu não toquei nesse assunto, né? Como é que é? A gente é obrigado a selecionar alguns pontos, mas a ética da profissão é um dos sustentáculos, né? Eu não sei se alguém leu aí, o ano passado eu escrevi um blog na Carta Capital, que é uma revista mais de mercado aberto, sobre o caso Americanas, e foi impressionante, viu? Porque eu desopilei, tá certo? Eu falei daquilo que eu não podia imaginar que em vida ainda iria encontrar, tá certo? Um tamanho de fraude nojento e enorme como aquele. E ali faltaram com éticas, infelizmente, inclusive colegas, tá certo? Então, isso não sei dizer a participação de cada um, do que for, mas a ética sempre foi um dos sustentáculos da profissão. E se ela não for respeitada, é óbvio, ela, né, ajuda a desabá-la. E agora há pouco eu falei de credibilidade, né? Quer dizer, alguns países onde dá credibilidade, mas no Brasil também há uma. Dentro de certos ambientes há um nível de credibilidade bastante bom, não necessariamente tão generalizado assim. E eu costumo dizer o seguinte: às vezes a gente tem perda de imagem por causa de pactuar com certas faltas de ética. Então, vou só lembrar de uma que eu acho que é o maior inimigo da contabilidade, não é brasileira, é do mundo, que é a informalidade, que é a sonegação de informação, que faz com que o balanço daquela empresa não tenha a mínima utilidade. Se nós compactuamos com isso, nós estamos ajudando a destruir, porque se quem faz sabe que aquilo não representa nada, é lógico que nunca vai dar para aquela, e você só vai ser interessante para ele na medida que você ajudá-lo a enganar o fisco, o terceiro, sei lá quem for. E a ética é um assunto que precisa ser
bem mais tocado e cuidado em todo o processo de formação de profissional. Tá certo? A inteligência artificial, a inteligência artificial, com toda certeza, ela também vai ser usada, se não estiver já sendo usada, sem ética por alguns. Mesmo. Como eu disse, ela não tem vida própria, ela depende das pessoas. E com toda certeza sempre vão existir, em todos os lugares, aqueles com mais, com menos e alguns sem ética. Então, este é um risco da inteligência artificial. Ela manipulada sem ética, obviamente, simplesmente ajudar na produção de informações falsas, consequentemente de fraudes. Temos esse risco, sim. Temos esse risco. E a própria inteligência artificial, às vezes, enganar até nós mesmos profissionais. Profissional ser enganado de contabilidade, eu conheço um caso famosíssimo. Eu vou dizer porque o caso é público. Banco Nacional, daí de Belo Horizonte, né? O presidente mais um profissional na área de tecnologia, lá no sistema, fizeram tantas fraudes que o próprio contador não sabia. Não é o caso do americano. Nesse caso aqui já é público, houve envolvimento. Houve envolvimento. Mas, às vezes, a gente também pode ser também vítima do mau uso da inteligência artificial. Por isso, a necessidade da gente, né, anteninha sempre ligada, e tudo que diz respeito a controles internos de auditoria precisa estar na nossa cabeça e no nosso caminho. Uma boa pergunta. Próxima. Tem uma pergunta, professor, do Oliver Varejo. Dos 3 níveis operacional, tático e estratégico, o profissional da contabilidade também atua na gestão estratégica? Não está dúvida. A gente vê isso em muitos níveis, viu? Nas grandes empresas, hoje, os diretores de controladoria, como eles normalmente são chamados, eles participam. Eu fui diretor de controle de companhia aberta e participei do planejamento estratégico da empresa na época. Você sabe disso também, né? Além de atividade. Um dia eu cansei, falei, eu quero estar do lado de lá da empresa, quero saber. Fui trabalhar durante 2 anos como diretor de controle de uma companhia aberta. Eu não sei se você sabia disso. Até isso eu já fiz na vida. Eu nunca consegui viver só na academia e nunca consegui viver só na prática. Eu sempre vivi com os pés dos 2 barcos, né? E eu acho que isso, na época, inclusive, me ajudou enormemente. É lógico que isso acaba ficando restrito a um certo nível, mas chega assim. E isso acontece hoje. Por exemplo, eu conheço escritórios de contabilidade em São Paulo, que se você chegar lá e disser, olha, eu quero só para fazer lucro presumido, fisco, etc., ele diz, agradeço muito, procure o meu vizinho aqui do lado. Ele só aceita os trabalhos de clientes que queiram ser ajudados. E é comum esses escritórios terem pessoas especializadas, inclusive em planejamento e orçamento estratégico, para ajudar os clientes. Eles precisam muito, principalmente os menores. Os grandes empresas têm seus estrategistas, mas as empresas de pequenas para médias, para elas falta muito isso, e hoje tem. Eu sei que no Rio de Janeiro também tem escritório desse jeito. Com toda certeza deve ter também em Belo Horizonte, que eu estou falando, não menciono por falta de vivência. Provavelmente já está em Montes Claros também, deve ter gente fazendo isso. Todos os níveis, todos os níveis. Muito bem. Temos mais uma questão aqui, professor, que eu estou selecionando, né? Ela, inclusive, é uma questão que foi formulada pela nossa chefe de departamento. Eu não coloquei na frente, não, viu? Veio na ordem. Ela pergunta o seguinte: professor Eliseu, qual a sua percepção sobre a relação PPC, DCN 2024 e a inteligência artificial? PPC, DCN 2024 e inteligência artificial.
Talvez eu precise que me explique. Eu não entendi. O que é 2024? A DCM 2024, né? Olha, gente, a relação me parece um tanto quanto visível, está correto? Quer dizer, não tem. A inteligência artificial não tem ramo onde ela não entra, onde ela não vai estar presente. Pode não estar hoje, mas vai estar. Tá certo? Agora, veja o seguinte, eu estava conversando esses dias com ele foi, inclusive, aluno do meu filho, veja só, hein? Ele foi aluno do meu filho. Mas ele não exerce a função de controlador. Depois ele foi fazer tecnologia, etc. Ele trabalha com bancos de dados. E estava conversando com ele sobre a história de bancos de dados e de informação, e ele trabalha muito na área de marketing, né? E ele falando do quanto que a inteligência artificial vem trabalhando há décadas na área de marketing. O pessoal de marketing aprendeu a usar a inteligência artificial para conhecer comportamento. Daí eu brinquei com ele o seguinte: quantos psicólogos vocês têm para analisar esses dados da inteligência? Ele olhou para mim e disse: gente, mas é verdade. Falei: olha, a inteligência artificial está juntando assuntos os mais variados possíveis. Não há área de atuação, área de conhecimento em que ela não vai estar presente. Veja a relação completa de... Nós vamos para a última pergunta. Essa foi elaborada, né, assim, pelo pessoal que está mexendo com o evento. A pergunta é a seguinte, professor, mais relacionada aos acadêmicos aí. Quais sugestões o doutor Eliseu Martins daria para nós, estudantes e jovens profissionais, para vivenciar a universidade e aos que desejam seguir carreira na área da contabilidade, frente a essa situação da inteligência artificial, aí tomando, né, essas áreas aí correlatas? Olha, eu tenho que repetir o que eu falei, quer dizer, tenho essa visão de que, primeiro, não há como ser um bom profissional sem você dominar tecnicamente contabilidade. A contabilidade que eu falo não é só a contabilidade financeira dos CPCs, a contabilidade gerencial, a contabilidade tributária. Você precisa, não há como você sobreviver sem com esses conhecimentos mínimos que eu falei, de direito, de economia, de tecnologia da informação. E o espírito que vai estudar o resto da vida, tá? Vai estudar o resto da vida. Então, contabilidade é absolutamente necessária, mas não é suficiente. E lembre-se, aliem isso a este lado, a última vez que eu vou falar, né? Comportamental, tá certo? Da inteligência emocional. Não se pode pensar só no lado técnico, tá? Lado ético, tudo junto. Então, no fundo, resumindo aquilo que eu achei era a mensagem do nosso papo aqui. Conselho é estudar, não vou poder te falar. Gente, quando a gente fala em inteligência emocional, uma das coisas que eu não comentei, a gente tem que aprender a ser crítico, viu? Alunos, sejam críticos. Não interessa que é o professor, doutor, não sei das quantas, que escreveu um livro que já vendeu não sei quantos, 500 mil exemplares, que escreveu, que necessariamente você vai aceitar. Pense com a sua própria cabeça. Se você não é capaz de contestá-lo agora, pode ser que você não tenha ainda a condição suficiente, mas nunca desista de pensar por você mesmo, com a sua capacidade. Tem uma norma feita, lembra? Ela foi feita por pessoas que fazem coisas boas e não fazem coisas boas. Aprenda a ser crítico, entenda o que está por trás daquilo. Não é a ler a norma, entender a norma. Por que foi feito aquilo? Qual a razão de ter feito aquilo? Para quê? Qual que é o objetivo? Essa norma, ela atende bem? Eu aprendi aqui qualquer coisa aqui no que diz respeito a qualquer área de conhecimento. Essa capacidade crítica, essa análise crítica de nunca aceitar as coisas simplesmente porque vem de um prêmio Nobel, não. Tudo tem que passar pela capacidade da gente. Isso ajuda, inclusive, a gente a desenvolver. Isso ajuda, inclusive, a gente a se desenvolver. Mais alguma Caríssimo pergunta? professor,
Olha, pessoal, já tem 2 horas que nós estamos ocupando o professor, porque ele chegou com 15 minutos de antecedência para a palestra, né? Então, por mais que a gente tenha o desejo de ouvi-lo mais, mas chega num ponto que realmente fica cansativo, né? Então, assim, caríssimo professor, só renovando os agradecimentos, viu? Dizendo do enorme prazer, da enorme honra de contar aí com a sua presença. E não sei se a professora Verônica quer dizer mais alguma coisa. Eu encerro, alguém quer encerrar? Não, a gente já agradeceu, professor. Obrigada, viu, professor, pela sua... Agradecer muito, viu, professor? E tenha certeza que a sua presença aqui, suas palavras foram muito importantes, viu? Teve aluno que escreveu assim, olha, o professor conseguiu falar em 1 hora, passar por vários conteúdos que eu vi durante todo o curso. Então, assim, foram vários elogios, né? Várias palavras elogiosas aí de quem estava assistindo a sua palavra. Muitíssimo obrigado. Olha, um abraço muito. Ao cumprimentar aqui o Gustavo, eu faço questão de mandar um cumprimento todo especial a todos os alunos. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Por fim, nós gostaríamos também de convidar a diretora do Centro CCSA, a professora mestre Claudiana Aparecida Leal de Araújo, para fazer os agradecimentos finais. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Professor Eliseu, para nós é uma alegria e uma emoção muito grande recebê-lo, né, ainda que virtualmente, aqui na universidade. Quando o senhor esteve aqui na universidade, eu era acadêmica do curso, né, ainda estava nos períodos iniciais do curso de Ciências Contábeis. Então, é uma honra e uma alegria estar com o senhor novamente e ouvi-lo nessa noite, né? Cumprimento os professores acadêmicos do campus de Montes Claros e Salinas, nós estamos em 2 campos, os profissionais contábeis, os egressos do curso de Ciências Contábeis da Unimontes e também de outras universidades, outras instituições, e comemorar esse dia hoje, né, recebendo o professor Eliseu, é motivo assim, de honra e de gratidão para todos nós. E ele trazer, né, relembrar esse nosso papel, ou trazer esse papel de contador, de assumir de utilizar a inteligência artificial, né, ao nosso favor, do associar isso à inteligência emocional, a gente, na verdade, utilizar a inteligência artificial de uma forma inteligente, né, professor? Podemos dizer assim, dizendo de outra forma. Então, para nós é um motivo assim, de muita honra, de muita alegria. E principalmente, né, também, quando a professora Cláudia já lembrou aqui no início, nós na universidade estamos num momento assim, muito, que é marcante para nós, né, estamos num momento onde nós temos o gestor principal da universidade, o magnífico reitor, professor Wagner, professora Cláudia, professora Eliana, professora Mônica e tantos outros professores também que, ainda que não estejam no cargo, mas que já assumiram outros cargos também aqui. Então, em nome deles, eu cumprimento, né, e parabenizo assim, todos os contadores, todos os professores. O Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor, aqui na universidade, ela abriu, quando eu ouvindo a sua palestra, ouvindo a sua fala aqui, eu fiquei refletindo assim, o quanto que o curso ele já abriga essas outras áreas de conhecimento e os cursos que o senhor citou, por exemplo, administração, contábeis, as ciências sociais, que trabalham mais com a lei política, direito, economia, serviço social, tecnologia e gestão pública, além de já termos pós-graduações também, que é de forma interdisciplinar, né, que já congrega esses cursos, que é a possibilidade que os nossos acadêmicos, ao sair do nosso curso de graduação, ainda pode ingressar, né, nos cursos de pós-graduação. Então, assim, dentro desses cursos são desenvolvidos diversos projetos de ensino, pesquisa, extensão, que possibilita, além de integrar esse conhecimento, os acadêmicos, nós acadêmicos, vivenciarmos isso, que é a experiência que também nós, como egressos do curso, como egressos da própria universidade, vivenciamos, né? Então, sua aula, como eu disse anteriormente, ela trouxe, além de trazer esse conhecimento e nos provocar nessa integração de áreas e de conhecimentos, que até o senhor traz também dentro toda a sua formação, todo o seu currículo, né, vamos dizer assim, nos provoca essa reflexão mesmo de como que nós utilizamos essa inteligência artificial. Então, não é uma coisa que veio para substituir, é algo que nós vamos ter que usar mesmo, como eu disse, né, de forma inteligente, como o senhor já nos relembrou e nos provocou aqui no início.
nos provoca a desenvolver essa nossa capacidade, que eu, às vezes, até nas aulas eu comento isso com os acadêmicos, não se forma só na universidade, por isso que nós temos a pesquisa, a extensão, nós temos que estar em outros espaços também para desenvolver essas nossas capacidades, e nós costumamos dizer aqui que nós cuidamos da saúde financeira das instituições ou de nós mesmos, né, das pessoas físicas ou jurídicas. E aí isso eu trouxe vários desses elementos que nos gratifica e nos provoca a não enxergar a contabilidade como um conhecimento isolado ou como um conhecimento que não está integrado em outras áreas. Né? O senhor falar de sustentabilidade, meio ambiente, que são áreas também que estão sendo pesquisadas, trabalhadas pelos nossos acadêmicos. Então, assim, finalizando, nós somos muito gratos ao senhor por essa presença, por estar conosco, por dedicar esse tempo. Né? Outro dia eu ouvi que uma das coisas que nós um dos presentes mais raros e mais caros que nós podemos dar a uma pessoa é o nosso tempo. Então, quando o senhor dedica uma parte do tempo do senhor a estar na universidade, para nós é um presente, é gratificante, é uma honra. Então, finalizando, nós parabenizamos todos os contadores, estudantes, empresários contábeis, sejam contadores nas esferas públicas ou privadas. Sabemos o quanto a sociedade demanda cada vez mais de nós, profissionais contábeis, né? O quanto é importante a nossa participação nos diversos segmentos. E, como eu li outro dia uma entrevista, até de uma fala, né, do senhor, uma fala que tinha parte da entrevista do senhor, eu vou finalizar com essa frase. Quem faz a contabilidade ser importante é quem precisa da informação. Então, feliz dia do profissional contábil a todos nós e boa noite a todos. Muitíssimo obrigado.